Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, que é ensinar a palavra de Deus, que é compartilhar aquilo que eu tenho aprendido do Senhor, que é estar aqui nesse altar ministrando essa palavra que eu tanto amo. Então, nada melhor do que agradecer a Deus essa recuperação desse vírus que nós tivemos, estando aqui hoje, talvez a minha última ministração antes da Isabela nascer, né? A próxima, provavelmente ela já vai estar por aí no colinho de alguém. E é com muita alegria que eu quero aqui dar esse testemunho da fidelidade, do amor de Deus. Não só porque eu estou bem, glória a Deus por isso, glória a Deus porque meus filhos estão bem, porque nossa casa foi guardada, tivemos dias ruins, mas estamos aqui. Mas não só por isso eu estou dizendo que Deus é bom. Independente disso, Deus é bom em todo tempo, né? Eu quero te dizer, nesse período de 14 dias, que pode não parecer muito, mas ao mesmo tempo é uma eternidade, são muitas coisas que Deus ministra no nosso coração, são muitas coisas que passam pela nossa cabeça, a gente sente abatido, a gente sente, às vezes, preocupado com o que vai acontecer. E uma das coisas, né, testemunhando para vocês a minha experiência, que mais me deixou incomodada no início de saber o diagnóstico do Covid, é a questão de a gente não saber em quem confiar. É um tempo onde alguns falam uma coisa, faz assim, outros falam, faz de outro jeito. Uns dizem, fica em casa e toma um chazinho e espera passar. Outros, não, tu tem que procurar ajuda. São muitos comentários, muitos falatórios nesse tempo, muitas incertezas, e a gente não sabe realmente em quem confiar. E é nessa hora que entra a grande importância de nós estarmos imergidos, firmados, mergulhados no amor desse Deus. Eu e você fomos criados para ouvir a Deus, para estarmos conectados com Deus. E quando nós temos essa conexão com Ele, nós podemos levantar os nossos olhos para os montes e ver que o nosso socorro vem do Senhor, que Ele tem uma direção para nós, que Ele tem uma visão para nós. E é nisso que nós temos que crer. E levar o nosso pensamento não para a circunstância da doença, da dor, daquele abatimento, daquele sintoma que a gente está sentindo no nosso corpo, mas ouvir o que Deus está querendo nos dizer nesse tempo. E hoje eu estou aqui falando um pouco disso também, porque, né, como diz a palavra de Deus lá, Davi falou, bendiz ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga a minha alma e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os meus pecados e cura as minhas doenças. Esse texto lá de Salmo 103, 1, 2, 3, muito dito. A minha adolescência inteira eu ouvi tanto esse texto, que esse texto está dentro de mim. Eu ouvia pela boca do nosso querido pastor Edgar, que sempre falava, bendiga minha alma, né? E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E eu estou aqui para dizer para vocês, porque a gente sabe que tem muitos irmãos com medo, muitos irmãos que estão passando por essa situação, e que realmente o nosso homem exterior, a nossa carne, a nossa natureza humana, sente medo, sente receio, o que vai acontecer. Mas eu quero te encorajar, e essa palavra de hoje, nós vamos conversar sobre a bondade de Deus, sobre como Deus é bom. Eu quero que seja uma palavra de encorajamento, como Deus encorajou meu coração, como Ele tem encorajado a minha vida, no decorrer de todos os anos que eu tenho vivido com Ele. Eu quero que você seja encorajado nessa noite, a ter essa mentalidade de como Deus é bom, e que Ele pensa e faz coisas ao teu favor o tempo inteiro, mesmo que você não entenda completamente. Amém? Glória a Deus. Então, repete comigo, por favor. Mesmo quem eu não estou vendo, mas Deus está vendo, repete comigo. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Bom, meus amados,
nesse decorrer dessa pandemia toda, né, que já se passaram mais de 1 ano, eu tenho um hábito de todos os dias parar um tempo antes de começar meu dia e ouvir o que Deus tem para me dizer. Antes de falar, antes de dizer, de pedir, ouvir o que Deus tem para mim naquele dia. E muitas vezes, né, muitas vezes não, sempre, todos os dias, não teve um dia desse 1 ano que eu não agradeci a Deus por não ter pego esse coronavírus. E às vezes eu pensava já que eu não ia pegar realmente. Eu pensava que não ia. Quando de repente, estava lá com um tal do coronavírus, né? E nem por isso Deus deixou de ser quem Ele é na minha vida. Porque Ele está cuidando todos os detalhes. Às vezes a gente não entende, mas Ele está cuidando todos os detalhes. E no dia esse que eu estava já sentindo um pouco resfriado e tal, eu ouvi Deus falando, vai ficar tudo bem. Às vezes parece coisa da nossa cabeça, mas quanto mais nós vamos tendo a experiência de caminhar em simplicidade com Deus. Eu não estou falando de uma fé, de uma espiritualidade que é difícil. Eu estou falando de uma vida simples, uma vida normal, uma vida de alguém que vive com Deus simplesmente, que ama, que se relaciona com Ele. Quando a gente começa a ter essa sintonia com o Senhor, a gente sabe que é Ele falando para a gente. E isso vai preparando o nosso coração para os desafios que nós vamos enfrentar. Então, no momento quando eu estava lá esperando para receber o diagnóstico, eu abri meu Instagram e apareceu uma publicação da Joyce Meyer dizendo: se o medo, a fé é o antídoto contra o medo. Se o medo bater na sua porta, mande a fé abrir. E às vezes a gente está ali e Deus está nos direcionando. Olha, tu vai passar por situações difíceis. Nunca Jesus nos prometeu que nós não passaríamos por situações difíceis. Mas nós precisamos, nesses momentos de dificuldade, ativar a nossa mentalidade de filhos de Deus. Ativar a nossa fé naquele que é bom em todo tempo. Crer que o Senhor, Ele está maquinando, Ele está trabalhando para o nosso bem e não para o nosso mal. Amém? Vocês entendem isso? E é sobre isso um pouco que eu quero falar nessa noite, sobre essa essência de Deus. A essência de Deus é o amor e é a bondade. Amém? Vamos entender um pouco e transformar a nossa mente, renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus nessa noite, trazendo essa clareza de que o nosso Deus é bom. E isso, quando nós entendemos em plenitude, nos liberta de muitas coisas. Nos liberta de muitas coisas que a gente se deixa, às vezes, ser impactado, influenciado pelo mundo à nossa volta. E aí eu quero mergulhar contigo um pouquinho hoje, no livro de Romanos, capítulo 8, que o Dudu, apesar de ser meu marido aqui, o pastor Eduardo, sabia que eu ia falar sobre Deus é bom, mas não sabia o quê, não sabia o texto. E ele já usou ali Romanos 8, 28, né? Falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nós vamos falar também depois. Mas, nesse primeiro momento, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês que estão em casa, que têm a sua Bíblia, já pega um marca-texto, bota tudo bem bonitinho ali, né? Já marca, já medita nesse texto. Romanos 8, nós vamos ler primeiro do 31 ao 39. Eu vou ler esse monte de versículo, porque é maravilhoso, é bom, e glória a Deus, porque eu estou aqui com oxigênio, com ar suficiente para ler, falar, e amém. Nós vamos aqui juntos. Você pode acompanhar aí na tela da sua TV, se você não, no seu celular, se você não está com a sua Bíblia. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Nada, nem a pandemia, nem o coronavírus, nem o medo, nem a tristeza, nem o luto, nem a perda, nem o choro, nem o dinheiro, nada pode nos separar do amor de Deus quando nós entendemos esse amor e nós estamos nesse amor. Vamos mudar nossa mentalidade, vamos renovar a nossa mentalidade nessa noite e entender que Ele é bom. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas tiveram experiências ruins na sua vida, principalmente aquelas experiências relacionadas aos seus modelos paternais, a paternidade, a sua relação familiar, tiveram traumas. E aí a gente vem com esse entendimento de que Deus não é bom, de que Deus é um Deus castigador, de que Ele não é um pai. Mas Deus é o nosso papai, é o nosso Abba. Ele nos ama mais do que tudo, e Ele te amou de tal maneira, que você foi a coroa da criação dEle. Você é tudo de mais lindo que Ele já criou. E Ele te ama de tal maneira que Ele deu o seu melhor, o seu único filho. Ele entregou por ti e por mim. Então Ele nos ama de maneira, talvez que o nosso entendimento ainda não consiga contemplar tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas têm uma mentalidade errada do amor de Deus, errada da bondade de Deus. Quando nós falamos que Ele é o nosso Pai, as pessoas pensam em Deus como um pai castigador, um pai punidor, um pai severo. Então, como? Se eu sou filho de Deus, se eu sou servo de Deus fiel, que dizimo, que oferto, que obedeço a sua lei, como que eu vou pegar um coronavírus? Ou como que eu vou padecer? Ou como aquele que era fiel acabou partindo para a glória com o Senhor? Como que Deus deixou isso acontecer? Quantas vezes nesse tempo de pandemia nós estamos ouvindo pessoas falar de Deus dessa forma? Como Deus vai deixar acontecer isso, uma coisa ruim com o filho dele? Como? Às vezes a nossa mentalidade é que está equivocada, focada na nossa dor, no nosso trauma, nas experiências ruins que nós tivemos. E aí nós não conseguimos perceber a bondade desse Pai Celestial. Vocês entendem isso? Quantos aqui que estão trabalhando são pais e mães? Quantos aí de casa são pais e mães? Vocês pensam coisas ruins acerca dos filhos de vocês? Quem não é pai e mãe ainda e que deseja ter um filho, né? O Júnior está aqui, meu irmão, Fernando, vai ser papai pela primeira vez. E eu tenho certeza que no coração dele, nem conhece ainda, é uma sementinha lá no ventre da Laís, aquele bebezinho. Mas já é tão amado. E certamente que ele não pensa coisas ruins sobre o filho dele. Quando ele nascer, agora eu vou ser severo, vou ser áspero, vou colocar de castigo. Às vezes a gente pensa isso. Se acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente já pensa, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 11 e 13, diz assim, Jesus falou para os discípulos: qual pai entre vocês,
Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus os dará o Espírito Santo a quem pedir. Jesus estava dizendo: ei, vocês que são homens comuns, querem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus, Ele quer dar coisas excelentes para vocês. Você entende isso nessa noite? Deus, Ele pensa em coisas extraordinárias para nos dar. Pensar que só coisas boas vão acontecer na minha vida porque eu sou filha de Deus, isso é uma mentalidade equivocada. Pensar que quando acontecem coisas ruins, Deus não está comigo, é uma mentalidade equivocada, não tem nada a ver. Quantas coisas ruins o povo de Deus passou? Se nós examinarmos as Escrituras, se a gente estudar a palavra de Deus e ver tantas histórias, tantas coisas o povo passou, mas Deus estava ali. E o povo de Deus, os filhos de Deus, continuavam firmes naquele amor. Daniel foi colocado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram diante da fornalha, foram lançados na fornalha, mas o amor de Deus estava ali. A Bíblia jamais nos disse: olha, vocês não vão passar por lutas. Pelo contrário, lá em Pedro, 1 Pedro diz que todos esses problemas, todas as tribulações que acontecem conosco, também acontecem com os nossos irmãos ao redor do mundo. O sol nasce para o justo e para o injusto. E isso não tem a ver com Deus nos amar mais ou menos. Então mude o seu entendimento. Quando você passar por algo difícil, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo Deus e Ele continua te amando. Ele não é um pai que fica pensando: como é que eu vou punir esse filho? Essa é uma mentalidade errada que tem que sair da nossa cabeça. Amém? Deus, Ele não fica... Eu tenho... O Davi é pequenininho ainda, né? E ele... às vezes tem aqueles comportamentos de criança, de que se tu não faz o que quer, então não amo mais. Ou desobedecer, fazer alguma coisinha ou outra. Filhos desobedecem. Mas quando um filho desobedece, a gente não fica pensando: agora ele vai ver. Agora eu vou preparar uma vingança. A hora que ele vir me pedir, eu vou ser bem malvada. E eu não vou dar o que ele quer. A gente não pensa assim com os nossos filhos. E ainda que nós, sendo esses pais, esquecesse dos nossos filhos, o Senhor diz que ainda que uma mulher que dá de mamar para o seu bebê, se esqueça do seu filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Então, Deus, Ele não fica pensando: pois é, então o Michael não faltou o culto aquele dia, agora eu vou preparar uma para ele ver. O Michael errou, o Estevão fez tal coisa, então agora... Deus não pensa assim. Eu quero que você saia aqui dessa noite com o entendimento que Deus te ama muito, muito. No momento em que nós colocamos Ele no centro da nossa vida, nós estamos no centro da vida de Deus. Porque quando Deus, Ele olha para o ser humano, Ele olha para a sua criação, Ele olha para nós individualmente, Ele nos ama, e Ele fica pensando: o que eu posso fazer para abençoar o Michael nessa semana? Poxa, o que eu posso fazer mais para que ele viva a plenitude que eu já conquistei para ele naquela cruz? O que está faltando? Qual é a ficha que tem que cair para ele entender e viver a vida abundante que ele já tem? Deus, Ele está em todo o tempo pensando coisas boas ao nosso favor. Amém? Glória a Deus. É claro que às vezes o que acontece, e por isso o nosso coração fica querendo caminhar na direção dessa mentalidade equivocada de que Deus é um Deus castigador, às vezes o que acontece é que nós nos afastamos dele. E eu acho que esse período de pandemia tem sido um período
que mexe muito com as pessoas. A vida inteira foi, né? Não é só por causa da pandemia. Porque o ser humano, às vezes, quando está tudo bem, tá bom, não precisa estar na igreja, não precisa ir à célula, não precisa orar, não precisa estudar a palavra. Mas quando a gente vê uma situação ruim chegando, a gente pensa, tem que voltar, tem que procurar Deus. Talvez essa seja a situação de alguns que estão em casa. Agora eu estou com algum familiar doente, estou preocupado, o que vai ser da minha família, o que vai ser da minha saúde. E aí, a gente lembra que tem que voltar. E isso é uma coisa que às vezes acontece, não é que Deus não nos ame, que Deus não seja bom, é nós que nos afastamos dEle, nos afastamos da sua bondade. E aí não conseguimos sentir, não conseguimos enxergar, saímos da nossa posição de filhos para fazer outras coisas. Assim como aconteceu naquela história que está lá em Lucas 15, do filho pródigo. O filho, um certo dia, ele tinha tudo com aquele pai. Mas ele resolveu pegar parte da herança dele, pegar a herança dele e gastar, e sair, viver a vida da maneira como ele achava. E ele fez isso. E você conhece a história. E diz que ele foi e gastou com prostitutas, com festas, gastou toda aquela riqueza e chegou a ter que comer junto com os porcos. E lá naquele lugar, já de tanta humilhação que ele estava vivendo, aquele filho se deu conta que nem os servos da fazenda do seu pai comiam daquele jeito. E ele resolveu voltar. Isso às vezes acontece conosco. Às vezes nós somos esses filhos gastadores que pegamos tudo que Deus depositou em nós, tudo que Deus nos deu e gastamos. Mas nós nos damos conta. E aí você pode ver o caráter de Deus, você pode ver a essência de Deus na essência daquele pai. Aquele pai do filho pródigo, ele não desistiu daquele filho. Ele não pensou, agora ele pegou a herança dele, se ele voltar, ele vai ver. Não, a Bíblia conta, e até uma outra oportunidade eu vou ministrar sobre essa palavra, a Bíblia conta que aquele pai, ele ficava todo o tempo, ele já estava atento, esperando aquele filho voltar. Quando o filho chegou, ele recebeu o filho no campo, porque ele sabia que aquele filho voltaria. Aquele pai, ele engordou um novilho, ele preparou um novilho, ele disse, esse novilho eu vou engordar, porque o dia que o meu filho voltar, ele vai ter uma festa. E aquele pai reflete o caráter do nosso Pai Celestial, que está sempre esperando. Então, se o teu coração está preocupado, está ansioso nessa noite pelo que você está vivendo, eu quero te dizer, se você está se sentindo longe, Deus está ansiosamente te aguardando o teu retorno. E Ele já preparou o teu novilho para a festa, que vai ser quando você voltar. É só você voltar. É só você deixar cair a ficha desse amor que Deus tem por ti e retornar para Ele. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, só há um lugar, só há uma voz, só há um que pode nos dar a convicção, a certeza de que tudo vai ficar bem. E esse é Deus, que é bom em todo tempo, que nos ama incondicionalmente, que nos ama sem limites. Amém? Aleluia. Então esse é o nosso Pai. Essa é a característica do nosso Pai. Ele nos aguarda, Ele quer que, a Bíblia diz em Romanos 5,17, que se pela transgressão de um homem veio a morte, quanto mais agora pela provisão da graça que nos foi dada através de Jesus, Deus quer nos dar vida, Deus quer que nós venhamos reinar com Ele em vida. Nós fomos criados para reinar com Ele em vida. Deus não quer que você fique vivendo de forma humilhante nessa terra, sofrendo nessa terra. O Senhor quer que você reine junto com Ele. É isso que o Senhor pensa sobre ti. Deus é bom. Diga comigo mais uma vez, você que está em casa, Deus é bom.
Agora aprende uma coisa aqui, um ponto a destacar, que eu quero que você entenda. Nós estamos falando sobre mentalidade, né, sobre entender a bondade de Deus. Não é porque Deus é bom que Ele vai fazer tudo do jeito que eu quero. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Agora sim, pode colocar Romanos 8, do 26 ao 30. Romanos 8, do 26 ao 30 diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é bom, mas Ele não faz tudo como nós queremos, porque Ele sabe qual é o melhor. O Espírito Santo intercede por nós juntamente com Jesus, como nós lemos ali antes em Romanos 8. Ele intercede por nós. Você tem a prática de orar, você já orou em línguas? Sabe para que serve orar em línguas? Quando nós oramos em línguas estranhas, a língua dos homens, dos anjos, dos anjos, nós estamos conectando o nosso espírito com o Espírito de Deus. Nem nós mesmos, às vezes, entendemos o que estamos falando. É como se eu tivesse, quando eu oro em línguas, como se eu pedisse algo para Deus. Um exemplo. Senhor, me dá essa oportunidade agora de emprego tal. E aí eu oro em línguas, e é como se o Espírito Santo orasse e disse assim: não dá, Deus, não dá agora isso para ela, porque não vai fazer bem, ela não vai saber usar. Né, os guris aqui que gostam de carro, Senhor, me abençoa com uma Ferrari, com um Camaro, me abre as portas. E o Espírito Santo vai orar e vai dizer: não faz isso, porque ele vai se matar, porque ele não sabe nem dirigir o carrinho que ele tem. Não faz uma coisa dessas. Quando nós entendemos a bondade de Deus e nós estamos conectados nesse amor, o Espírito Santo, ele intercede por nós, e nem sempre aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, é o que Deus tem para nós. Mas isso não significa que Ele não está nos amando. E às vezes, gente, eu falo isso por experiência própria, Deus não vai te dar agora, mas Ele vai te dar daqui a pouco. Porque Ele sabe o tempo que você vai estar preparado para receber aquilo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que cuidar como nós vamos nos posicionar, como nós vamos reagir diante do não de Deus, ou diante das circunstâncias ruins. Se a gente age com a mentalidade equivocada, Deus não está fazendo, Deus, por que isso está acontecendo? Por que comigo? Nós estamos regredindo, estamos colocando fora tudo aquilo que Deus já está nos dando. Mas quando nós entendemos Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se não deu, se não foi agora, se Deus não me deu um sim, amém, todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Entendem isso? Aleluia. Deus está o tempo inteiro trabalhando para o nosso bem. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Vocês sabem que eu sou psicóloga também, e eu gosto de estudar sobre isso. E a psicologia positiva é uma parte da psicologia que me chama muita atenção.
E nós estudamos muitas emoções positivas na vida das pessoas. O quanto é importante a gente ter memórias positivas, emoções positivas, coisas boas que acontecem na nossa vida, pequenas coisas que nos trazem plenitude, alegria, abundância. Mas hoje nós estudamos também muito dentro da psicologia positiva como as situações desagradáveis, as emoções negativas também são importantes para uma vida feliz. Uma pessoa não consegue ter uma vida abundante, uma vida feliz, vivendo só coisas boas. Ela precisa das coisas ruins. Ela precisa de como ela registra, de como ela lida com essas coisas ruins. Isso a torna uma pessoa mais feliz. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, quando nós entendemos a bondade desse Deus, nós vamos saber, ter convicção de que todas as coisas nos levam a uma vida abundante em Jesus. Todas, até aquelas que nos trazem dor, que nos trazem dificuldade. Amém? Imagine Deus falando isso aqui para você. Eu vou citar, não precisa abrir. Jeremias 29, 11. Imagine Deus, é isso que Ele faz todo o tempo ao teu favor. É isso que Ele faz todo o tempo quando Ele te olha. Ele está te dizendo o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Deus está assim, nos olhando dos céus, dizendo isso. Você está nesse momento, tem que fechar o seu negócio, não pode trabalhar, agora tem que abrir, está difícil, as contas parece que está tudo mais caro e está realmente, o dinheiro está... Mas Deus está dizendo, eu é o que conheço os planos que eu tenho sobre ti. São planos de paz, são planos para te fazer prosperar, para não te causar dano. Eu tenho um futuro para você. Deus olha para a gente todo o tempo e Ele está pensando um jeito de nos abençoar. Amém? Eu não gosto daqueles profetas do caos, que ficam achando coisas ruins para trazer notícias más para o nosso coração, para contaminar a nossa mentalidade, tirar a mentalidade de Cristo de dentro de nós, dizendo, o fim das coisas, olha, está tudo muito difícil. Quem não fechou agora, os empresários que não fecharam agora vão fechar, porque está muito difícil. Olha, só tem gente morrendo de coronavírus, é só tristeza, é só isso. Eu não gosto de estar perto de pessoas assim, porque isso não tem nada a ver com a essência do meu Deus. O meu Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de paz, de amor, é um Deus que quer que nós reinemos com Ele, é um Deus que está trabalhando desde o início da criação do mundo, para que nós sejamos abundantes, felizes, plenos, realizados no seu amor. Desde quando Jesus foi entregue naquela cruz, o reino de Deus já chegou a nós, Ele está no nosso meio. Nós não precisamos esperar acontecer um apocalipse para viver a eternidade com Cristo. Nós já estamos na eternidade com Cristo, porque o nosso espírito é dele, nunca vai deixar de ser, se nós estivermos mergulhados nesse amor. Então feche os seus ouvidos para esses profetas do caos que vêm trazer más notícias, porque isso não tem a ver com a natureza do nosso Deus. O nosso Deus é bom, e tudo que é bom, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo o dom perfeito, tudo que é perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, que não há sombra nem variação, tudo vem de Deus. Sabe, esses profetas aí do inimigo, que começam a falar de conspiração, agora vão botar um veneno na vacina e vai te matar. Agora tu não toma esse remédio porque vai te matar. Tu não confia nisso, vai te matar. Queridos, foca os teus olhos em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus deu inteligência aos homens, se Deus deu ciência
para os homens desenvolverem uma vacina, se isso é bom, é de Deus. Se tem homens maus que querem se aproveitar disso para fazer mal para a gente, o que a Bíblia nos diz? Que se nós tomarmos alguma coisa mortífera, comermos alguma coisa mortífera, não nos causaria dano. Se uma praga chegasse na nossa tenda, não iria nos pegar. A Bíblia diz lá, a história que eu acabei de falar de Daniel, foi lançado na cova dos leões e não causou nada. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas eles permaneceram. Então, se botarem uma coisa na nossa vacina, a gente vai ficar vivo e vai ficar para a glória de Deus. Para de pensar que tudo está conspirando contra você. Lembra que ainda que tenham pessoas conspirando contra você, o Criador, o Deus eterno, poderoso, Adonai, o único Senhor, está todo o tempo conspirando ao teu favor. Amém? Ele está conspirando. Quando você acordar de manhã para trabalhar, para ir fazer os seus negócios, para ir, lembra que os pensamentos de Deus são de paz, são para você prosperar, para você ter um futuro. Ele está conspirando, você não precisa de mais nada. Como nós lemos em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será? Você tem que levantar a sua cabeça e beber dessa fonte que Deus é bom. Beber dessa fonte todos os dias. E para isso, eu quero ir terminando, a última parte que eu quero que você lembre, você precisa andar nessa verdade, nessa mentalidade. Você precisa confessar essa verdade com a tua boca. Confessar. Nós lemos aqui Romanos 8, 37. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Eu quero que você diga comigo bem alto, quem está aqui na igreja, trabalhando, e quem está em casa, abre a tua boca e diga: eu sou mais que vencedor. Estou passando por uma dificuldade, mas eu sou mais que vencedor. Eu não sou um fraco vencedor, um qualquer um, eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Você precisa abrir a tua boca e profetizar, e trazer à existência palavras que já existem ao teu respeito. Se eu estou mal, estou fraco, eu sou forte no Senhor. Deus é bom. Claro que a gente lá, teve dias que eu estava desanimada por causa desse vírus, né? E ali, claro, graças a Deus não fiquei, né, muito mal, mas tinha dias que estava... E o medo bate na nossa porta. E aí, tu está grávida, quase ganhando, será que não vai vir antes do tempo esse bebê? Mas a gente precisa declarar, determinar qual a verdade que vai ficar na nossa mente. Se a verdade ou se a mentira. Se um pensamento enganoso ou um pensamento de vida. Você precisa tomar essa postura nessa noite. Lá no livro de Judas diz assim: mantenham-se no amor de Deus, guardem-se no amor de Deus. Nós precisamos nos manter no amor de Deus, e é simples se manter no amor de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo quanto eu sirvo, não é pelo quanto eu me esforço para chamar a atenção de Deus. Quantas horas eu oro, nem quantos livros eu leio, ou quanto eu estudei. É pelo quanto eu estou disposta a me manter nesse amor. Assim como hoje eu decidi vir aqui na igreja, assim como hoje você decidiu assistir o culto sentado na sua cama, deitado na sua cama, sentado no sofá da sala, ou na cozinha fazendo uma janta, eu não sei. Você decidiu estar num lugar. Você pode decidir estar no amor de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a escolher estar e permanecer nesse amor, nessa bondade, nesse entendimento de que o Senhor está sempre, sempre trabalhando para o seu bem. Até quando você dorme, Deus está trabalhando em teu favor.
Então, seja curado dessa insônia, dessa ansiedade que te tira a paz, que não deixa você descansar, porque fica pensando nos problemas. Seja curado disso nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Aleluia. Seja livre disso. Nós temos uma posição de filhos amados que estamos nesse amor. Eu não vou sair dessa posição. E você? Às vezes o inimigo vem com as circunstâncias, com os problemas, com as dores, com as perdas, com as lutas, nos chamar: ei, sai daí. A Bíblia diz que em Jesus, que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Nós estamos assentados em lugares elevados, lugares celestiais, acima dos demônios, acima das trevas, acima das coisas ruins. Nós estamos com Cristo, mas o inimigo vem com situações difíceis, com situações corriqueiras do nosso dia a dia. Ei, desce daí, vem cá dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Vem cá ver como é que estão essas finanças, vem cá ver como é que está essa situação, vem cá ver como é que está esse casamento, como é que está esse sentimento. E se nós dermos ouvidos para descer da onde nós estamos e olhar para as coisas naturais, nós vamos desocupar essa posição, vamos deixar esse lugar de filho, vamos deixar de estar nesse amor de Deus. Eu quero te convidar a não dar ouvidos para o inimigo, não dar ouvido para essas vozes que estão na nossa volta, para tudo que tem as pessoas falado de mal dessa pandemia. Não dê ouvidos, blinde a sua mente nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, eu quero declarar sobre a tua vida, que você nem pense que Deus é um Deus castigador, ou que é um Deus que não está preocupado com você, que você nem se sinta como um filho que negligencia tudo, ou um filho culpado. Eu quero que você nessa noite aproveite a oportunidade para retornar para a casa do Pai, para retornar para os braços do Pai, se você se sente assim longe. E se você se sente perto, eu quero te encorajar para ser uma voz profética nesse tempo, para contagiar inversamente, enquanto esse vírus contagia tantas pessoas, nós vamos contagiar as pessoas com o amor de Deus, com a bondade de Deus. Eu quero te convidar para ser essa voz profética que vai abrir a boca para falar palavras de vida, palavras de paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos declarar sobre a nossa casa. A Bíblia diz que o reino de Deus é eterno. E o domínio dele, o poder dele dura para sempre, de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que Ele faz. Deleta da tua mente qualquer palavra que seja como Deus, porque comigo Deus. O que tu queres com isso, Deus? Tira do teu vocabulário e coloca no teu vocabulário palavras de: eu sei, Senhor, que tudo coopera para o meu bem. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que o Senhor quer me fazer prosperar. Eu sei que o Senhor tem esperança e um futuro para mim, para o meu casamento, para a minha vida, para a minha saúde, para esse meu querido familiar que está doente. Eu quero que você encha a sua mente de coisas que são do alto, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é fiel, Ele é bondoso, até 1000 gerações. Você hoje pode ser o único na sua casa buscando a Deus. Você pode ser a única pessoa ali sustentando esse amor. Mas saiba que a partir de você, Deus vai abençoar 1000 gerações. Aleluia. Enquanto nós estávamos esses dias em casa, eu escutei um louvor pela primeira vez. E eu queria depois, quando nós encerrarmos o culto, ele vai ficar tocando. Eu quero que você medite nesse louvor nessa semana. O nome do louvor é Lar de Milagres.
E a letra daquela canção me fez ver, esse é um assunto que fala muito comigo, com a minha família, como nós devemos atrair para dentro da nossa casa a glória, a atmosfera do reino de Deus. Eu sei que você está em casa aí, assistindo esse culto. É tempo de você levantar na sua casa um lugar de milagre, um lugar de adoração, um lugar de cura. É você que eu estou falando. Eu não sei se você consegue olhar nos meus olhos nessa noite, mas é para você, não é para quem está do teu lado, é para ti. Deus te chamou para que você levante um altar de adoração dentro da tua casa, para que você traga a realidade do reino de Deus na sua família, de vida, de cura, de libertação. Em nome de Jesus, que nessa noite a tua mentalidade seja liberta, que a tua mentalidade seja a mentalidade de Cristo, e que você entenda, pelo menos isso: Deus está conspirando ao teu favor, Ele te ama, Ele é bom, aleluia. Comece a agradecer a Ele, comece a orar, aleluia, papai.